Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, queridos amigos, ouvintes do programa Além da Vida, espíritas, não espíritas. É com muita alegria, com muita satisfação que eu, Pedro João, e o Gilberto Coutinho estamos aqui novamente, estudando esta doutrina que tanto bem nos faz a alma, faz a nossa vida, esclarecendo, explicando muitas coisas que às vezes a nossa razão não compreende, mas que ela vem aclarar todos os ensinos do nosso mestre querido, que passou pela terra, deixando exemplos edificantes de amor, de humildade, de abnegação pelo próximo. Para iniciarmos o nosso programa desta manhã, vamos elevar as nossas mentes, agradecidos a Jesus pela oportunidade da vida, pelo dia que se inicia, por termos a condição de estarmos ouvindo este programa, fazendo o programa. Mestre, agradecemos a sua bondade, o seu amor e rogamos, se conosco, para que possamos dar prosseguimento à nossa vida neste domingo bonito, de céu ensolarado, que nos possibilita como presente de todos os dias, conferindo a nós novas oportunidades terrenas. Para iniciarmos o programa desta manhã, vamos ouvir a mensagem do dia. Ele sonhava ser engenheiro em tecnologia da informação. No entanto, bastou iniciar o curso para perceber que não era aquilo que queria. Concluiu que jamais se sentiria realizado se seguisse aquela profissão. Trocando ideias com seu pai, foi aconselhado a se tornar professor. Ele entrou para a faculdade de educação. Logo constatou o grande poder transformador que os professores detinham. Deu-se conta de que era isso que desejava se tornar e se entregou de coração ao novo sonho. Começou trabalhando em 2009 numa escola pública em Solapur, uma vila na Índia. A escola não possuía nenhuma infraestrutura e ficava exprimida entre um curral e um armazém. Poucos eram os alunos, pois as crianças tinham que trabalhar para ajudar na manutenção de suas famílias. As meninas não tinham incentivo algum para estudar. O professor Dissali resolveu abraçar a profissão como um verdadeiro sacerdócio. Ele estudara, se preparara e dispunha da vontade para alterar aquele estado de coisas. Dedicou-se a uma grande campanha, indo de casa em casa para convencer os pais da importância da instrução, da educação para os meninos. Foi, no entanto, seu intenso trabalho para a educação das meninas que lhe valeu em dezembro de 2020 a conquista do Global Teacher Prize, mais conhecido como Nobel da Educação. O prêmio é ofertado pela Varkey Foundation, sediada em Londres, em parceria com a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Dissali foi o escolhido entre mais de 12 mil indicações e inscrições de mais de 140 países de todo o mundo. Demonstrando seu despreendimento, o professor de apenas 31 anos se dispôs a dividir o prêmio de $1 milhão com os colegas finalistas do concurso. Grande diferença faz o ideal de uma pessoa em qualquer comunidade.
Sua ação precisa, perseverante, tem real poder transformador. Um professor, um religioso, um líder, pode ser esse agente de mudança, levando as pessoas a pensarem de forma diferente, a enxergarem outros objetivos que não somente os imediatos, a valorizarem direitos como os da educação. Em sua sabedoria, Deus espalha pela terra almas devotadas que se esmeram em alcançar os ideais de bem-estar aos seus irmãos. Eles despontam aqui e ali, como luzes que iluminam a ainda escura noite da ignorância, que toma conta de inúmeras mentes na terra. Em meio a condições totalmente adversas, eles semeiam a boa semente, regam-na com seu esforço e observam o seu lento crescimento sem desânimo. Agentes de mudança. Que tenhamos disposição para verificar se onde nos encontramos não se faz necessária nossa positiva intervenção para alterar certos panoramas de estagnação. Se não se faz necessária a nossa palavra, compartilhando a luz do conhecimento, projetando claridade em ambientes escuros há muito tempo. Pensemos a respeito. Observemos e coloquemos nossa mente e nossas mãos em ação. O mundo espera isso de nós. E Deus conta conosco. O Momento Espírita também está nas redes sociais. Siga no Facebook e no Instagram as páginas oficiais @Momento Espírita FEP e @Momento Espírita _FEP. Iniciamos o programa de hoje com a mensagem da Federação e agora com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos ler o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, no item 7 também, Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então Jesus disse essas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. São Mateus 11:25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e as de as ter ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos em aparência a compreendê-las. É que é preciso entender pelos primeiros os humildes, que se humilham diante de Deus e não se creem superiores a todo o mundo, e pelos segundos, os orgulhosos envaidecidos de sua ciência mundana, que se creem prudentes, pois o negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o reconhecem, porque na antiguidade prudente era sinônimo de sábio. Por isso, Deus lhes deixa a procura dos segredos da terra e revela-as do céu o mais simples aos humildes, que se inclinam diante dele. Ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que estes últimos se ocupam daqueles que procuram a luz da boa-fé com humildade. De preferência aqueles que creem possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria estar muito feliz em os conduzir para si, mas lhes provando que existe. O poder de Deus brilha nas menores como nas maiores coisas. Ele não coloca a luz sob o alqueire, uma vez que a derrama com abundância por toda parte. Cegos, pois, aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhes apraz os ter fechado. Sua vez virá, mas é preciso primeiro que sintam angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso, na mão que atinge o seu orgulho. Ele emprega, para vencer as incredulidades, os meios que lhe convém segundo os indivíduos. Não cabe ao incrédulo lhe prescrever o que deve fazer e lhe dizer:
Se quereis me convencer, é preciso para isso escolher esta ou aquela maneira, de tal momento antes em que um outro, porque esse momento está na minha conveniência. Os incrédulos não se espantem, pois, se Deus e os Espíritos, que são os agentes de sua vontade, não se submetem às suas exigências. Que se perguntem o que diriam se o último de seus servidores quisesse se impor a eles. Deus impõe suas condições e não se sujeita a deles. Escuta com bondade aqueles que a ele se dirigem com humildade e não aqueles que se creem mais do que ele. Deus se dirá: não os poderia atingir pessoalmente com sinais manifestos em presença dos quais os incrédulos mais endurecidos se deveria inclinar? Sem dúvida, ele o poderia. Mas então, onde estaria seu mérito e, aliás, de que serviria isso? Não são vistos todos os dias se negarem a evidência e mesmo dizerem: se eu visse, não creria, porque sei que é impossível. Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é porque seu espírito não está ainda maduro para compreender, nem seu coração para o sentir. O orgulho é a catarata que obscurece sua vista, de que serve apresentar a luz a um cego. É preciso, pois, primeiro curar a causa do mal. É porque, como o médico hábil corrige primeiramente o orgulho, ele não abandona, pois, seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso seja de sua própria vontade. E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, se lançarão por si mesmos nos seus braços, e como filho pródigo, lhe pedirão graças. Cristo veio nos trazer a mensagem da doutrina cristã, né? Que são hoje as religiões cristãs nas suas mais variados canais, mas a mensagem é da mesma origem. Então o que nós temos hoje? Hoje nós temos uma infinidade de igrejas, né, que de cada um quer puxar a brasa para sua sardinha, cada uma quer dizer que é mais dona da verdade do que as outras. E aí a gente começa a estudar e a analisar e a compreender que, se voltamos à origem e pegamos lá o princípio no qual Cristo nos colocou os seus ensinamentos, isso faz de nós seres ainda, né, bem pequenos ainda, pequenos aprendizes, como se fôssemos as crianças aí do prézinho, né, do jardim de infância, do começo do aprendizado da educação. Mas nós, às vezes, ignorantes e arrogantes por pequenas coisas, nos entendemos superiores a muitos. E é o que a lição nos fala. Daqueles que acham que, se Deus quiser que ele o siga, Deus que prove a sua existência, e não o contrário. E aí nós começamos a pensar: será que as pessoas não percebem, ao longo da sua existência, que os caminhos que temos, que nos levam à casa de meu pai, são imensos, são inúmeros e talvez até quase que incontáveis? Será que não dá para perceber que nós estamos trilhando em um desses caminhos e não conseguimos ainda compreender, entender e visualizar a luz no final do túnel? Nós ainda estamos, às vezes, aí perdidos totalmente no espaço, sem tomarmos conhecimento das nossas responsabilidades, ou melhor, sem assumi-las, porque nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Nós precisamos ser donos dos nossos atos e por eles responsáveis e responsabilizados. E a gente começa a pensar exatamente nos mistérios. Por que Jesus, né, ocultou informações sobre a espiritualidade, sobre a existência de Deus, sobre o conhecimento que deveríamos ter dos sábios, né, e aos prudentes? Porque nós, espíritos aprendizes, né, às vezes nos enganamos, achando que somos o suprassumo, né, que somos o último biscoito do pacote. E isso faz de nós cada dia mais ignorantes,
Porque todas as vezes que eu achar que eu sou o maioral, eu vou perceber que existe alguém maior e mais forte, mais inteligente, mais preparado e mais disposto a fazer alguma coisa que eu não fui capaz de conseguir fazer. Então, essa situação em que nós nos colocamos, às vezes, de sermos seres extremamente arrogantes, com o pouco conhecimento que temos, a gente vê muito isso. Não é falar das pessoas que têm um pouco de patrimônio de bens materiais, porque isso está no espírito. E essa condição do espírito, ela é colocada para todos os espíritos. Os que têm um patrimônio material grande, os que têm um patrimônio material pequeno e os que não têm nada. Da mesma forma que às vezes nós nos enganamos achando que o fulano lá, por ser rico, por ter um monte de coisa, deve ser um sábio. Não, ele é uma pessoa que aproveitou uma oportunidade material e às vezes não aproveitou a oportunidade espiritual. E fica por aí, atropelando a tudo e a todos, não respeitando os direitos do próximo, não respeitando as condições de vida de ninguém, sempre se achando o último biscoito do pacote, sempre achando que é ele que vai fazer qualquer coisa, é ele que vai decidir tudo, é o dono da verdade. Nós às vezes costumamos conversar com as pessoas e percebemos aqueles que são candidatos a serem professores de Deus. Isso é exatamente o que a lição nos fala, dos mistérios ocultos aos prudentes, aos pseudo-sábios, né? Porque a pessoa entende muito, às vezes, de um assunto, mas não entende tudo sobre o assunto. Ela não tem o domínio total. E às vezes, frente àqueles pequenos que aparentemente não sabem nada, aparentemente não têm nada, são muito maiores em compreensão, em entendimento, em aprendizado, do que os outros que têm todas as condições. A gente, ao longo da existência, né, de cada encarnação, nós vamos observando a vida e vendo que às vezes num palácio de ouro, né, como costumamos falar, nasceu em berço de ouro e não deu em nada. E o outro nasceu lá no fundo, né, da favela, lá um sofrimento danado, passou necessidades, passou fome, teve doenças, um monte de coisa, não tinha condições materiais, às vezes, de se ser socorrido, e acaba sendo uma pessoa equilibrada e harmonizada pela compreensão do espírito, porque esses são os sábios, realmente. Ele não precisa do bem material para se sentir seguro, para se sentir feliz, para se sentir gente equilibrada. E nós, espíritas, hoje, 2000 anos depois de Jesus, estamos começando a entender o que Jesus falou lá atrás. Ele não ocultou o conhecimento, ele deixou para depois. 2000 anos depois, nós ainda estamos aí em guerra, irmãos contra irmãos. E não é só a guerra que a gente vê aí com material bélico, né? Um lançando bombas e os aviões lançando bombas e atirando, a artilharia fazendo aquele estrago enorme. Mas às vezes a guerra psicológica, que atinge a muito mais pessoas e que prejudica muito mais às vezes. Isso tudo baseado no quê? Num pseudo-conhecimento. Porque se os grandes líderes tivessem conhecimento, eles não fariam da forma que fazem às vezes. Iriam buscar o conforto físico e espiritual, principalmente espiritual, do seu semelhante. E às vezes nós, dentro dos nossos próprios lares, né, somos tiranos. A gente não percebe que nós estamos ali em um grupo familiar, às vezes pequeno, ou às vezes um pouco maior, em um grupo espiritual que se reuniu, né, um grupo de espíritos que se reuniu para poder dar vazão aos seus aprendizados, para poder modificar a sua consciência, para poder aprender a aprender. Essa é uma fase difícil da vida, a gente aprender a aprender.
a gente abaixar um pouquinho a nossa cabeça para ouvir o próximo. A gente conversar olho no olho, sem desviar o olhar. São aprendizados que a gente vai tendo na escola da vida e vai vendo que os sábios e os prudentes são aqueles que sabem ouvir, analisar, compreender e nem sempre responder na lata, como a gente costuma dizer. Então nós precisamos aprender a aprender. E isso, se fosse muito fácil, todos nós seríamos os famosos sábios e extremamente prudentes, né, Pedro? Você está, inclusive, falando de algo que o próprio Evangelho traz para nós como conhecimento, né? Jesus, na sua passagem pela Terra, ele falou que há muitas outras coisas que ele não revelou, porque ainda a humanidade não estava preparada para ouvir as outras verdades, mas que viria um Consolador prometido por ele, para que pudesse ensinar, explicar tudo aquilo que ele estava trazendo e trazer novas informações. Justamente com essa ideia de qual religião é a certa, qual religião é a perfeita, aquela que traduz o que Jesus veio nos ensinar. Eu lembro muito do Dr. Luiz Carlos Pedroso, um médico de Rolândia, casado com a dona Luzita, uma pessoa maravilhosa, querida, no nosso convívio na época. E ele falava que as religiões, elas são que nem chapéu. Para cada cabeça serve um chapéu. E nos trabalhos que nós fizemos durante algum tempo nos presídios e nas cadeias, a gente percebia que para algumas pessoas todas essas mensagens que a gente traz pela ótica espírita, pela filosofia espírita, não era aceita para algumas pessoas, mas outros se identificavam profundamente com todos esses esclarecimentos, essas elucidações, essas colocações que o Espiritismo faz sobre as passagens de Jesus na Terra. E tudo isso mostra, então, que o conhecimento do Evangelho, o conhecimento da mensagem que Jesus nos traz, ele é algo que muda de tempo em tempo, ele vai crescendo pelo estudo, pela dedicação, pelo trabalho, e vai transformando o ser humano e faz com que sejamos nós, cristãos, os agentes de mudança. Quando você falou, Gilberto, que hoje ainda existe, numa época que a gente acha até inconcebível, os rumores de guerra e as guerras, que inclusive também fala o Evangelho, a gente se espanta porque a evolução da humanidade, dentro do contexto cristão, dentro dos ensinamentos que nós seguimos, estudamos e aprendemos, ela não permite que tenhamos mais esse tipo de conduta, né? Uma guerra sem algo que realmente justifique a sua intenção. E num período em que a humanidade necessita tanto de amor, que precisa tanto fazer o trabalho dentro da filantropia, do assistencialismo, então não há como compreender, não há como você justificar que ainda existam espíritos que vivem ainda pregados a estas máximas da busca do patrimônio, do poder absoluto. Por quê? Porque tudo que vem ocorrendo desde a passagem de Jesus até hoje faz com que o homem se transforme. Se nós olharmos, isso já foi até questionado algumas vezes por algumas pessoas que a gente conversa, se há evolução realmente da humanidade. Se nós olharmos a época de Jesus, período anterior a Jesus, nós vamos ver que daquele tempo para hoje nós temos realmente conquistado muito progresso no campo espiritual. Ele é muito lento, como dizia seu Hugo, né? Ele é urgente, mas sem pressa. Ele vai acontecendo paulatinamente, mas hoje nós já temos outras concepções totalmente distintas da época em que Jesus passou aqui. Então a gente vê o materialismo não ser algo tão cultuado, tão apregoado, e a gente inclusive constata que a máxima de que a riqueza, isso a própria doutrina explica,
que a riqueza é um dos fatores de maior prova do ser humano, do espírito, durante sua passagem terrena. E quantos exemplos, tenho certeza que cada um de vocês devem ter, dentro desse contexto que enquanto as pessoas não tinham nada, não tinha poder, ou não tinha dinheiro, não tinha bens materiais, elas viviam de forma mais harmoniosa. E hoje, com uma condição financeira melhor, elas acabam se afastando dos familiares, dos parentes, até com medo que eles venham lhe pedir favores financeiros. Então, o estudo sistematizado, o estudo diário do Evangelho de Jesus, vai propiciando para cada um de nós a revelação daquelas coisas que Jesus naquela época não falou, porque a humanidade não tinha condições de compreender. E diante disso tudo, nós, espíritas, nos colocamos na situação de, tendo conhecimento, colocarmos ele em prática. Porque o Evangelho também fala que aqueles que a muito for dado, muito será cobrado. Nós, ao retornarmos para a pátria espiritual, não vamos ter a condição de dizer que não tínhamos conhecimento de tudo aquilo que Jesus tinha nos dito. Porque depois de 2000 anos, como você disse, Gilberto, nós já temos, estudando todo o Evangelho, estudando as obras espíritas, que explicam muitas passagens que Jesus trouxe para nós temos o conhecimento e muitas vezes não o colocamos em prática, não o aplicamos, muitas vezes por indolência, por sermos preguiçosos, por não querermos realmente colocar a mão na charrua, como diz o Evangelho. E aí o tempo passa e quando a gente percebe, já chegou o momento do inverno, né, que o Evangelho diz, e quem não fez no período do verão dificilmente vai se transformar para fazer algo no inverno. Com a maturidade, com o envelhecimento, tornamos-nos ainda mais preguiçosos. Então temos que ser os agentes de mudança, temos que transformar o local em que vivemos, o local em que trabalhamos, o local em que frequentamos, levando as máximas e as boas novas de Jesus, para que as pessoas possam não só entender, mas principalmente sentir que o ensinamento do Mestre, ele mexe muito mais com o coração do que com o intelectual. Ele está ancorado, alicerçado numa doutrina de amor, aonde somos nós aqueles que devem ser os agentes da mudança, levando a transformação nossa como exemplo para que as pessoas que estão ao nosso lado também possam entender essa mudança, ver a nossa felicidade em mudar a nossa conduta e também mudar. Hoje é muito comum, você realmente citou algo que a gente observa, é muito comum hoje a gente perceber doutores da vida que não querem ouvir, que são donos do orgulho e da vaidade e que são intocáveis. Até a gente vê nesses exemplos, muitas vezes a nossa própria conduta, onde a gente acha que detém o conhecimento e isso para nós já é o suficiente. Quando nós aprendemos todos os dias, nós temos conhecimento que são represados, que não são repassados, mas eles também são limitados. Eles não trazem para nós a certeza de que temos a condição de conhecer o todo. Nós conhecemos uma pontinha de alguma coisa e temos sempre que estar abertos a ouvir. E o grande mal, acho que hoje, da humanidade, é não querer ouvir, não sentar para conversar. Nós estamos vivendo uma era tecnológica que faz com que as pessoas se voltem cada vez mais para si mesmos e os seus deuses se tornaram aqueles sites de informação, porque tudo que eles querem saber, eles se socorrem dali, como se a intelectualidade fosse o papel preponderante da existência e o sentimento não existisse mais, né, Gilberto? Certamente. E a gente vai aprendendo, né, bem devagar, a tentar nos modificarmos. E esse processo, né, Pedro, do aprendizado é um processo às vezes até dolorido, porque o próprio Evangelho nos tem uma lição em que fala, né, o mal e o remédio. As dificuldades às vezes vêm exatamente para que nós possamos aproveitá-la para multiplicar os melhoramentos.
E a gente vai caminhando e vai vendo, né, que poderíamos ter às vezes a vida muito mais leve, muito mais fácil, se nós tivéssemos entendido as coisas que Jesus falava. Naquele momento em que fala sobre o poder de Deus, né, que brilha sobre todas as coisas, que Deus não coloca a luz sobre o alqueire, a gente pode comparar a um dia ensolarado, né, em que todos nós temos oportunidades de um dia, principalmente quando é após um período de chuva, em que a atmosfera fica mais limpa, o ar está mais limpo, e que a gente tem condições de enxergar longe. Basta que você olhe, você tem um horizonte muito grande, um distanciamento enorme, que você tem visualizações. E o que nós às vezes fazemos, né? É lógico que é comparativo. Ao invés de nós olharmos pela claridade e percebermos o que está acontecendo, nós colocamos óculos escuros. Entramos no nosso carro, onde nós colocamos aquele filme para escurecer os vidros. E a gente às vezes, mesmo meio sem perceber, né, deixamos as visualizações do lado de fora e começamos a enxergar menos, a nos protegermos de uma forma às vezes inadequada. Não estou dizendo que isso seja errado, estou dizendo que essas coisas que às vezes nós utilizamos são bens que nos ajudam a ficarmos mais quietos, mais afastados, e a gente vai buscando procurar isso daí no nosso melhoramento, na nossa mudança, no nosso entendimento. E quando a gente sai de dentro do carro, embora de óculos escuros, a gente percebe que tem muita coisa que a gente não estava vendo direito. E quando nós retiramos os óculos, a gente percebe às vezes que a luz do sol até nos incomoda. Assim são os conhecimentos. Mas em poucos segundos a gente consegue readaptar o nosso olho àquela iluminação. E assim são os conhecimentos de Cristo. Cristo nos deixou uma infinidade de conhecimentos. Se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo como, vamos dizer assim, um livro de estudo, e começarmos a observar página a página, capítulo a capítulo, item a item, nós só temos muito a aprender. Mas nós só vamos pôr em prática os ensinamentos do Evangelho se nós tirarmos os nossos óculos, sairmos de dentro do carro e abrirmos os olhos, para que a gente possa enxergar o que a luz nos traz. E às vezes os nossos sentimentos são contrários à nossa necessidade. Às vezes Deus nos permite, né, passarmos por algumas dificuldades físicas, mentais e materiais, para que a gente possa avaliar as nossas condições, para que a gente possa modificar os nossos sentimentos, para que a gente possa entender diferentemente do que vínhamos entendendo as lições que nos são trazidas. E às vezes, com todas essas oportunidades, a gente acaba deixando escapar entre os dedos muita coisa que a gente não viu porque não quis ver naquele momento. E qual é a desculpa? Não, eu não estava preparado ainda para aprender aquelas coisas. Eu não estava preparado para correr atrás de uma virtude, né, que ia me tirar da ganância, que ia me tirar do orgulho. E a gente deixa para depois. E aí nós entendemos o que é a luz de Deus. Embora Ele tenha nos dado a oportunidade de iluminar para que a gente pudesse enxergar, nós fechamos os olhos e fazemos questão de não enxergar naquele momento reencarnatório. Deus, na sua paciência e no seu amor, Ele espera que nós aprendamos numa outra situação. Até que vai chegar uma hora em que a gente não vai conseguir fechar os olhos frente à luz. Por algum motivo, nós vamos ter que ficar de olhos abertos, não vamos conseguir fechar. E aí a gente começa a visualizar um pouquinho mais além da ponta do nariz.
e começa a ver que nós podemos nos modificarmos, nós podemos nos transformarmos, e que se nós não fizermos um pouco de esforço para nos modificarmos e para nos transformarmos, nós nunca seremos alguém que consegue ficar de olhos abertos à luz do sol, à luz do sol do Pai. E Deus fez o que em todo o seu firmamento? Ele colocou leis divinas, que são leis imutáveis. Quando pergunto para ele do maior mandamento, o que Jesus fala? Amareis a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas existentes. E a gente às vezes não entende esse ensinamento. E aí Jesus vem e fala, e eis o segundo: amareis o teu próximo como a ti mesmo. Quantas e quantas vezes nós não aprendemos a nos amar? Quantas oportunidades nós damos para nós mesmos para não nos amarmos, para perdermos as condições de aprendizes. E aí que acontece? Aí vem as doenças, vem os sofrimentos físicos, vem as dificuldades de aprendizado. E se o espírito não estiver ainda um pouco esclarecido e com um entendimento, ao invés de entender que o mal, é o remédio, entende que é um castigo e se revolta contra Deus. E aí nós perdemos mais um momento reencarnatório, até que nós possamos aprender e compreender que essas oportunidades não são nos dadas como castigo, mas como oportunidades de aprendizado, oportunidades de crescimento. E é aí então que nós vamos nos tornando, ao invés de sábios e prudentes, aquele que sabia muito, aquele que conhecia muito, nós vamos nos tornando humildes. E nós vamos descobrindo que dentro da humildade nós vamos ter muito mais luz, muito mais compreensão, muito mais entendimento, muito mais aceitação. E isso vai nos transformando pouco a pouco em seres um pouco melhores. Por isso Deus criou o processo reencarnatório, para que nós pudéssemos ir e voltar ao plano espiritual, através das reencarnações, aprendendo, cultivando, embora às vezes a gente fique aí perdendo tempo em algumas situações reencarnatórias, mas a paciência de Deus é muito grande. E Ele sabe esperar, e Ele deixa que nós façamos as coisas no nosso momento. Que seria muito fácil para Deus nos criar, dar um estalar de dedo e falar, agora você está pronto, você já é um espírito elevado, evoluído. E qual seria o nosso mérito? Nenhum. Mas da forma como Deus coloca a iluminação do sol da nossa vida, que Ele nos dá a mesma oportunidade a todos, de aprendizado, de mudança, de melhoramento, e cada um faz segundo a sua consciência, e cada um faz segundo a sua capacidade, seu bem-querer e a sua boa vontade. Essas coisas que Deus vai nos permitindo para que nós possamos nos modificarmos constantemente, para que a gente possa entender, como entendeu de Sale, esse professor indiano, que com todo o conhecimento que ele tinha, tornou-se o prêmio Nobel da Educação, e reconheceu que ele não era o mais sábio de todos, reconheceu que ele era um aprendiz do Pai. Tanto é que ele pegou o prêmio e dividiu. Ele não ficou com o prêmio só para ele. Por quê? Ele entendeu que ele se tornou alguém porque ele aprendeu com alguém que já havia aprendido a aprender. E com isso ele foi se modificando, foi se transformando e chegou a esse entendimento. Quem de nós não gostaríamos de pôr no bolso $1 milhão? Desconheço as pessoas que não gostariam de ter $1 milhão, como um prêmio vindo de repente. Quem não gostaria de ganhar na loteria? Mas, para ganhar na loteria, nós precisamos comprar o bilhete. Para comprar o bilhete, nós precisamos trabalhar para produzir
os recursos para comprar o bilhete. E é esse trabalhar para produzir que vai fazer de nós capazes de um dia ganharmos algum prêmio, ganharmos alguma coisa, por merecimento, por termos aprendido a aprender a trabalhar, né, Pedro? Fala do talento, né, que o Evangelho fala. Mas é muito interessante tudo isso. O programa se tornou até muito filosófico, porque falamos de forma a dar exemplos e trabalhar todas essas questões de forma metafórica, mas o que nós temos que entender é que há um Deus a cuidar de cada um de nós. Não o Deus que nós criamos, não aquela figura que nós fazemos em nossa mente de um ser que de cima das nuvens comanda a vida. Um Deus que é só amor, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, que criou a vida e a terra com leis extremamente naturais, óbvias, né? Que regem o nosso dia a dia, onde nós sabemos que para cada ação há uma reação, de que só o amor constrói, só a nossa transformação vai fazer de nós seres melhores, e que somos frutos do passado, mas podemos, como disse o próprio Chico Xavier, né? Não podemos mudar o passado, mas podemos mudar o seu fim. Então nós temos todos esses conhecimentos. E Jesus traz, dentro do Evangelho, todo o conhecimento que nos falta, tudo aquilo que ainda não aprendemos. Por isso que naquela época ele falou que há muitas outras coisas que poderiam ser reveladas, mas que ainda não estaríamos preparados para tanto. Quando a humanidade aprender a amar efetivamente, de forma abrangente, sem ver a quem, com certeza haverá a transformação da Terra, que segundo a gente, pelas mensagens, recebe a indicação de que estamos atravessando já essa mudança de um planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração. Só nesse momento é que nós vamos conseguir compreender a força e a dinâmica do amor. O conhecimento, a riqueza são necessários na nossa existência para que a gente possa promover o bem, para que a gente possa criar os medicamentos, para que a gente possa fazer as coisas de forma positiva para a humanidade. Mas acima disso tudo, do dinheiro, do conhecimento, do poder, existe um sentimento sublime por natureza, que é o amor, que ele é clamado pelos poetas, os livros falam sobre o amor, e o Evangelho de Jesus é todo amor. Quando ele dá como maior mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele fala essencialmente da lei do amor, e que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, nos inserir nesse contexto. Porque a partir do momento que nós começarmos a amar realmente a nós, passaremos a expandir esse amor e amaremos o próximo. Amando a nós e amando ao próximo, estaremos amando ao Criador, que é Deus. Então, para que nós possamos criar essa condição, nós temos que ter humildade, temos que ter serenidade, equilíbrio, controle, trabalhar os nossos talentos para que eles possam ser multiplicados. E dessa forma, realmente, entrarmos para o rol daqueles espíritos que estão na luta diária para a sua transformação, que é essa nossa obrigação enquanto estamos encarnados, para que possamos mudar a nossa vida. Porque se estivesse bom, nós não teríamos vindo para cá de novo. Nós viemos para cá para aprender, como diz o Gilberto, reaprender. É uma obrigação nossa. Mas temos que ter a humildade de podermos entender, não que estamos errados, porque nós temos as nossas limitações, mas que temos sempre muita coisa para ensinar, mas também temos muito mais para aprender. E que nos dediquemos a esse conhecimento. Temos os livros necessários para tudo isso, temos a condição de entender, de estudar, de trabalhar. Então que sejamos nós os agentes de mudança, que sejamos nós o transformador, que possamos nós, dentro principalmente da nossa casa, ouvirmos os nossos queridos filhos, aqueles que estão ao nosso lado, a nossa esposa, todos os parentes que conosco convivem, porque a gente sabe que nessa nova era da tecnologia, muitas pessoas têm buscado no suicídio a solução de seus problemas, quando na verdade cria mais problemas ainda, em decorrência do que vem a acontecer depois. Então que tenhamos essa certeza de que temos que amar indistintamente, e todos os dias, né, Gilberto?
Exatamente. Nosso tempo hoje já está quase que esgotando, né, Pedro? E tem a mensagem do Zé Antônio que vem agora na sequência. E nós queremos agradecer ao Cacá, né, que nos assiste, nos atende aqui com tanto carinho, com tanta atenção. Pedimos a todos que meditem sobre a lição de hoje e que nós não nos esqueçamos da oportunidade que nos foi trazida por Jesus, para que nós possamos sermos agentes de mudança, mas não do outro, agentes de mudança de nós mesmos, e que possamos então saber que Deus conta conosco e nos espera no fim do túnel, onde a luz é mais forte. Muita paz a todos. Obrigado a todos por mais uma vez estarmos aqui juntos e que continuem nos acompanhando para que possamos estar incentivados a trazer sempre novos temas para o nosso conhecimento. Um bom domingo, uma boa semana a todos. Olá, amigos. Hoje nós vamos abordar um tema que eu considero muito importante, que é a tribuna espírita. Aliás, o termo tribuna espírita é interessante. Eu desconhecia essas análises, essas reflexões. Eu ouvi uma vez um expositor renomado espírita comentando que às vezes a gente chama de púlpito, né? Vamos ao púlpito, e ele disse com muita clareza que púlpito não é do espiritismo, o espiritismo é tribuna, que púlpito é da igreja, é de outros tipos de templos. O púlpito está num outro tipo de templo religioso, que como não existe hierarquia, e fez lá toda a sua análise sobre esse tema. Na doutrina espírita que existe a tribuna. Então quando você vai falar em público, você vai estar na tribuna. Por que é importante o tema sobre a exposição espírita, sobre a pregação, sobre a preleção? Existem vários nomes para a tribuna espírita. Porque se você for pensar bem, nós formos a pensar bem, desde Jesus a gente está sendo convidado, aquele que estuda, a pregar. Jesus falava assim: ide e pregai o evangelho por todos os cantos do mundo, a todas as pessoas, a todas as criaturas. Está lá em Marcos. Ide e pregai o evangelho em todos os lugares do mundo, a todas as criaturas. Aí vem o espiritismo na missão dos espíritas, Erasto, em Paris, em 1863, e diz, eu vou só dizer algumas palavras de Erasto: ides pregar, as línguas de fogo estarão sobre as vossas cabeças. Jesus disse isso. Ide e pregai a palavra divina. Bom, quando Erasto diz as línguas de fogo estarão sobre vossas cabeças, o que estaria Erasto dizendo? Que o trabalho da pregação, o trabalho da explanação, da exposição doutrinária é um trabalho dos espíritos superiores. Então eles têm um interesse muito grande na divulgação da mensagem do Evangelho e da divulgação da mensagem espírita. Então quando alguém se dispõe a se preparar para ir para um trabalho de orientação da doutrina espírita, exposição, ele nunca estará sozinho. E tem uma responsabilidade muito grande, porque ele tem que se preparar e saber que tem que ter material, porque ele nunca vai estar sozinho. Ele tem que confiar. E o que não falta são exemplos de pessoas que, quando se viram sem saber o que falar, muitas vezes surgiram inspirações na hora, desde que eles estivessem bem preparados, só faltasse um empurrãozinho, vamos dizer assim. Disse assim Erasto: ide e pregai, convosco estão os espíritos elevados. Então aí nós perguntamos, se os espíritos superiores se interessam pelo trabalho da divulgação, e muito, se eles vão estar sempre juntos, ajudando as pessoas que divulgam, por que há divulgações que são algumas até medíocres? Por que há divulgações, exposições que são tão inferiores, tão sem alcance? Por culpa nossa. Somos nós os responsáveis pela inferioridade de uma mensagem. Porque somos nós quem nos preparamos, e muitas vezes não nos preparamos convenientemente, porque não é só estudar, mas é também nos sintonizarmos com os ideais superiores, é querermos ser úteis, é querermos fazer o bem. Então André Luiz, ele escreve um livro através
não de Chico, através de Valdo Vieira. Eu acho que talvez um dos poucos livros que foi escrito, psicografado inteirinho pelo médium Valdo Vieira, em Uberaba, que foi o Conduta Espírita. E um dos capítulos desse livro chama-se A Conduta Espírita na Tribuna. Eu vou comentar alguns itens aqui dessa orientação que André Luiz nos apresenta. Quando você estiver na tribuna espírita, procure palestrar com naturalidade. Você não está se exibindo numa tribuna espírita, você tem que ser natural, você está transmitindo uma mensagem, você é só um mensageiro. Você é uma pessoa que está pegando uma mensagem de alguém e levando para outra pessoa. Você é um mensageiro, você é um intermediário. Então você tem que fazer aquilo com naturalidade, com simplicidade e humildade. E isso o André Luiz vai comentar num outro parágrafo. Fugindo, inclusive aí ele vai falar do horário. Procure não exceder o tempo previsto. Então, se está lá marcado, quanto tempo que é a preleção nessa casa espírita, 40 minutos, por que você vai falar 1h30? Então você vai falar 40 minutos, 35, 45, você vai respeitar as disposições daquele ambiente que está te acolhendo. O André Luiz está nos orientando, né? É sempre a simplicidade, procurar harmonizar-se com o entendimento do auditório. Se você é convidado para falar numa cidade muito simples, de pessoas muito simples, você não vai pegar um tema árido. Ou se pegar, você vai transformar em palavras simples. André Luiz está sugerindo você não só a simplicidade, mas procurar se fazer entender. Apresentar uma doutrina que as pessoas possam entender. O que mais que ele diz assim? Nunca usar de palavras que humilhem ou firam a suscetibilidade das pessoas que estejam ali presentes. Nós comentamos numa reflexão passada que nós gravamos sobre a história do seu Hugo, quando ele convidou o pastor protestante, que foi com toda a congregação assistir uma palestra espírita, e o orador foi falar do batismo em determinado momento, e o seu Hugo pediu que ele não falasse. É exatamente isso, porque iria ferir a suscetibilidade do pastor, que foi convidado dele, e levou a congregação para assistir uma palestra espírita, e no entanto vai falar de um tema que não bate da doutrina, visão espírita do batismo quanto do protestante. O seu Hugo pediu que não falasse, e nós ali tivemos uma grande lição com o seu Hugo. E aqui André Luiz já fala, nada que vá humilhar ou que vá ferir a suscetibilidade das pessoas. Procure fazer-se digno da doutrina que você está representando, diz André Luiz. Abstenha-se de historietas impróprias ou anedotas reprováveis. Quer dizer, na casa espírita não se cabe anedotas, palavras chulas, não se cabe. É diferente de um caso alegre, é bem diferente, gente, um caso alegre de anedotas que são vulgares. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Se a gente quer que as pessoas riam um pouco porque está pesado o tema, a gente pode comentar fatos alegres. Existem fatos belos que são alegres, como o caso, por exemplo, de Santa Madre Teresa d'Ávila, da Igreja Católica, que conta que ela estava levando a comida para os pobres, estava atravessando aquele riacho, e o riacho começou a ficar caudaloso, começou a arrastá-la, ela pediu socorro a Jesus. Diz a lenda cristã que Jesus apareceu e a tirou da água e disse assim para ela: olha, minha irmã, veja como eu trato aqueles que me seguem. E ela teria dito a Jesus: por isso o Senhor tem tão poucos seguidores, viu? Porque não é fácil seguir o Senhor. Então fica alegre, mas não é chulo, não é vulgar. São histórias que falam de Jesus, do seguir Jesus, da dificuldade, da coragem de quem segue Jesus, e não deixa de ser alegre. No entanto, não é uma piada, não é uma anedota. Isso André Luiz está nos sugerindo, porque o orador é responsável pelas imagens mentais que ele cria naqueles que estão ouvindo. E é verdade, gente, vamos ser francos, muitas vezes a gente vê uma notícia, a gente não consegue tirar aquilo da cabeça, ficam dias aqui, a gente acorda pensando naquela notícia, ou uma imagem que a gente viu, um filme que a gente assistiu, ou a gente vai dormir pensando, porque aquilo marca demais a gente. Agora, se marcar negativamente, para que serve? Não é essa a função da exposição espírita, da pessoa que está na tribuna espírita. E diz André Luiz,
Evite o abuso de estudos doutrinários difíceis, de entendimento complicado. Não é todo mundo que tem bagagem para ficar recebendo tanto conhecimento complicado. Tem orador que é assim, que vai à tribuna e fica falando, ninguém entende. Porque é assunto tão técnico, tão complexo, ninguém entende o que adianta. Ele vai embora e ninguém ficou com mensagem nenhuma. Isso não serve para uma tribuna espírita, segundo nos orienta André Luiz. E são orientações de André Luiz, a orientação do espírito. É lógico que a gente pode, como diz Allan Kardec, é uma opinião pessoal. É a opinião pessoal de André Luiz. Nós podemos questionar, mas tudo tem bom senso até aqui, se a gente for pensar bem. E diz assim, continuando André Luiz, o orador deve manter-se inalterável frente a uma situação imprevista e sempre pronto para auxiliar. Inalterado diante de situação imprevista. Quando você vai falar em público num lugar que você não conhece, você nunca sabe o que pode acontecer. Nós acompanhamos um orador no interior de São Paulo uma vez e aconteceu um fato muito interessante. Ele era um orador desconhecido para as pessoas daquela região, conhecido nosso. E ele, quando começou a falar, uma pessoa começou a incorporar um espírito que falasse em línguas. Na verdade, a pessoa estava obsidiadíssima, porque ela não falava coisa nenhuma. E ela se jogou de joelho na frente da mesa, diante do orador, onde estava o presidente da mesa e mais algum representante, e começou a falar sem parar, olhando para os céus, batendo no peito. O orador parou a palestra, todo mundo ficou sem saber o que fazer, porque ela estava incomodando o orador. O orador virou e falou assim: nós estamos numa casa espírita, por isso nós vamos socorrê-la. Então eu vou pedir ao dirigente da mesa que chame os médiuns responsáveis pelo atendimento dessa casa. Olha, o orador falou, e vamos atender essa senhora. Depois eu continuo a palestra. E o pessoal foi, ele inclusive foi lá, deu passe, levaram para a câmara de passe e ele voltou e continuou a palestra. Estava pronto para auxiliar. Em vez de se sentir incomodado, porque a pessoa passou mal, a casa espírita é para quem passa mal, é para quem não está bem. A casa espírita é um hospital de atendimento. Se a gente não for atender, é a mesma coisa que eu estiver num pronto-socorro, uma pessoa chega dando a luz na porta do pronto-socorro, eu não posso atender porque eu estou trabalhando? Mas não é para atender pessoas que estão dando a luz também, que eu estou lá? Então a gente tem que atender dentro da casa espírita. E o expositor também. Ele tem que saber, o dirigente da casa tem que saber, pedir até licença se o expositor não tiver o bom senso. O senhor aguarda só um instantinho, vai atender lá, leva uma pessoa para uma câmara de passe, socorre e deixa depois o orador continuar o trabalho dele tranquilamente. Então tem que estar pronto para auxiliar, diz André Luiz, e eu concordo com isso, eu acho que vocês também concordam. E procurar tirar dos vocabulários, enquanto você está fazendo palestra, tudo que for gíria, tudo que for expressão pejorativa, coisa que você usa na vida rotineira, não é compatível com uma casa espírita, não é compatível com uma casa cristã, não é compatível com a mensagem superior de Jesus, nem da doutrina espírita. É uma falta até de respeito, vamos dizer assim. Já. Então, com esses ensinamentos, eu me recordei que numa outra coisa, como eu li no comecinho, Jesus disse: ide e pregai para o mundo inteiro, para todas as criaturas. Os espíritos superiores disse: ide, vão e pregue, e os espíritos superiores vão estar com vocês. Quer dizer, é uma missão ligada aos anseios superiores, então é natural que eles sempre vão nos ajudar. Eu me recordo que uma vez, essa é uma experiência pessoal, a gente não deve ficar falando o eu nas palestras espíritas, mas como uma das propostas das reflexões é apresentar um acervo de experiências próprias que eu vivi, então eventualmente eu vou ter que contar casos onde eu vou falar de coisas que aconteceram comigo, como esse fato. É um fato sobre uma exposição que eu fui fazer. Eu sempre gostei de assistir palestra. Eu tinha um gravadorzinho com aquelas fitas cassete, gravava, levava para escutar em casa, sempre gostei, principalmente das pessoas renomadas. E quando eu não podia estar presente, por estar de plantão ou em outros compromissos, eu deixava esse gravadorzinho com amigos do centro para eles gravarem a palestra para mim.
E uma vez veio um senhor de Curitiba, eu ainda era bastante jovem, estava no início das tarefas, das preleções que o senhor nos conferia como trabalho necessário para nosso equilíbrio, vamos dizer assim. Eu deixei o meu gravadorzinho, depois peguei aquela palestra e me apaixonei pela história que ele contou. Uma história linda de um estudante de medicina que tem uma parada cardíaca, uma experiência de quase morte, e hoje ele é um psiquiatra, escreveu um livro sobre essa experiência dele, contando a vida depois da vida. E, nossa, eu fiquei tão impressionado com aquela história que eu comecei a contar aquela história de que estava naquele gravadorzinho, só que eu não sabia de onde era aquela história. Eu não tinha a fonte daquela história. E sempre fui muito rígido comigo, cobrei muito sempre a retidão no meu comportamento em relação à tribuna espírita. E um dia eu estava lendo um livro que não era esse, Conduta Espírita, se eu não me engano era de Joana de Anjos, em que ela comenta: sempre que você for citar um fato, cite a fonte. Pronto, estragou com a minha alegria, porque eu estava fazendo aquela palestra, mas eu não sabia a fonte. E dizer que a fonte era de uma outra palestra, mas eu não sabia de onde que ele tirou aquela fonte. E eu fiquei muito angustiado com aquela história, era tão bonita, eu queria continuar contando e não podia contar. Um dia estávamos na nossa reunião mediúnica, nos preparando para iniciar aqui em Cambé, e chegou uma senhora de Londrina, Dona Emiliana, uma artista plástica, uma pianista, uma pessoa, musicista espetacular. Chegou para nós e ela olhou para mim e falou assim: ó, Zé Antônio, minha irmã veio de São Paulo, comprou um livro no aeroporto, só que em vez dela ler, ela compra e traz para mim, para se eu gostar é que ela vai ler. Você acha que isso pode? Faz um favor, lê para mim, se você gostar eu leio. E ela jogou o livro na minha frente, porque a irmã tinha comprado no aeroporto de São Paulo, trouxe para ela ler. E ela achou que eu que deveria ler. E quando eu fui retrucar, falei: se a sua irmã quer que você lê, você acha ruim, por que eu vou ter que ler? Eu olho para o livro, era a história da palestra que o rapaz de Curitiba tinha contado. Jorge Ricci, Voltar do Amanhã. A história que ele narra, a história dele, quando ele teve essa parada cardiorrespiratória, fica alguns minutos vivenciando fora do corpo, e aí ele vai contar essa história nesse livro de uma forma muito bonita, muito interessante, muito cheio de ensinamentos, porque ele é protestante, até hoje, e ele não deixou de falar da vida depois da vida. Então aí eu estava diante de mim com um livro que a espiritualidade superior, através da irmã da Dona Emiliana, trouxe para nós, e eu chegou na minha mão, Voltar para Amanhã. Os espíritos sempre ajudam quando você está trabalhando para divulgar a mensagem espírita. Então fica aí esse acervo pessoal meu, essa recordação desse fato, mostrando que a gente nunca está sozinho na tarefa do bem. Deus abençoe a todos, até o nosso próximo. Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.